Antes de mais nada, gostaríamos de dar as boas-vindas em nome dos anfitriões desse dia, João Batista Olive, jornalista e fundador do Notícias Agrícolas, e Daniel Olive, diretor executivo do site. Para isso, eu gostaria de convidar, então, os dois para subirem ao palco, por favor. Uau! Pois é. Então tá. Muito boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. É mais fácil a gente fazer entrevistas, olhar vocês. Hoje vocês estão olhando para a gente aqui. Fico meio inibido. Confesso que é meio complicado para a gente. Estava falando com a Carlinha, falando com o Fred. A cada tropeço é uma manchete. Tem manchetes espalhadas aqui por todo esse recinto. Meus cumprimentos às nossas autoridades. O professor Roberto Rodrigues, que me ensinou. Muito obrigado, professor. O almirante Rocha, muito obrigado, viu, pela presença muito importante. Celso Moretti, presidente da Embrapa, muito obrigado. É uma honra fazer vocês virem de tão longe aqui para estar conosco nesse momento marcante aqui do nosso site, o Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela presença, viu? E muito obrigado a todos vocês, né, que fizeram a nossa história. E, enfim, não tem essa de discurso, não tem essa de emoção. Só quero fazer uma fala com 6 palavras. Eu escolhi 6 palavras para marcar o que eu quero dizer em termos de trajetória do nosso site. Não é por que nós existimos, por que nós resolvemos fazer um site, como é que foi a nossa história, por que tudo isso. Então eu resumi, viu, Jorge Florencio, em 6 palavrinhas. 6 palavrinhas que acho que vai definir a nossa narrativa aqui, nessa tarde, de sexta-feira. Então, a primeira palavra, pessoal da técnica aí, eu escolhi a palavra inovação. Está aqui. Opa, já está aqui. Inovação. Então, são duas palavras, essa e uma outra, são palavras comuns, né, de todo o empreendimento. Inovação. E nós também focamos na inovação. Né? O nosso site inovou, e nós vamos contar essa história daqui a pouco. O Daniel mandou fazer uma edição contando a nossa história. Então, a primeira palavra que eu quero definir aqui e trazer para vocês foi essa palavra da inovação, porque nosso site realmente trouxe inovação para a comunicação brasileira. 2 inovações básicas, né? Nós fomos o primeiro site a fazer entrevistas por streaming. Não que a Rede Globo não pudesse fazer isso, viu, Tejão? Claro. Só que eles não queriam fazer, e nós queríamos. Então, nós começamos a colocar muita gente aqui que fez a história do Notícias Agrícolas no ar via streaming. Muita surpresa para muita gente, aquele site de Campinas, colocando as pessoas do Mato Grosso, né, Gilson? Hermenegildo, seja muito bem-vindo, Hermenegildo. Muita gente que fez a nossa história aqui. Então, o nosso site teve basicamente 2 inovações. Então, essa história de fazer as entrevistas via streaming, foi o único site, o primeiro site a fazer isso, e também focar nos preços a futuro. Essa é a nossa história, o Alex vai contar isso para vocês. Porque as pessoas, os produtores rurais, no início, há 25 anos atrás, não conheciam a Bolsa de Chicago, né, Tejão? Eles mal conheciam, eles conheciam o atravessador, né? Confundiam com o especulador, coisas diferentes. Né? Eles não imaginavam que tinham preços a futuro. Aí, quando eu fui à BMF, eu vi aquela gritaria em torno do dinheiro, falei, o que está acontecendo? Aí a gente percebeu que eu tinha que transmitir essa questão dos preços a futuro para os nossos produtores. Então, essa foi a primeira motivação da criação do nosso site, inovação. A segunda palavra é meio tradicional também, uma oportunidade. Não existia um site com streaming, né, Marcelo? Marcelo Villa foi um dos primeiros repórteres, o primeiro repórter do Notícias Agrícolas, saiu para fazer entrevistas para a televisão, coisa esquisita, né, Marcelo? A gente não sabia fazer isso, né? E, como não tinha isso, Daniel, nós fizemos e aproveitamos a oportunidade de aparecer, né, para o mercado através dessas 2 palavras básicas, inovação
e oportunidade. Só que isso, Tejon, é marketing, né? Isso é da casca para fora, é uma explicação. Mas, na verdade, né, Tejon, você que conheceu bem o nosso passado, por que nós criamos o Notícias Agrícolas? Nós criamos pela terceira palavra. Qual que é? Por favor? Necessidade? Põe no ar aí. Aí, pessoal. Olá. Aí. Tá. Assim, inconformismo. São outras duas palavras que já estão dentro do nosso coração. E é a pura verdade. Por que nós criamos o Notícias Agrícolas? O Gilson, o Hermenegildo, que me ensinou, que um dia chegou na frente do Notícias Agrícolas, né, dizendo assim, você sabia que tem leprose? Eu falei, leprose? Na laranja? Eu falei, não acredito. Aí nós fomos filmar, né, o predador sugando, né, a aranhinha, a leprose. Olha que coisa maluca. Então isso explica o nosso inconformismo com a mídia da época, e continuamos inconformados com a mídia atual, né? Eu que vim do Fantástico, né, Rede Globo e tal, era crachá prateado, eu não acreditava que a imprensa se resumia àquilo. Recebia uma pauta e a gente tinha que devolver aquela informação. E eu via o Brasil acontecendo, eu saía, as minhas pautas eram só pautas de desgraça, só de complicações. Eu andava pelo Brasil e via que o Brasil não era aquilo que estava na telinha da Rede Globo. O Brasil era totalmente diferente, né, professor? Então, a gente, com o inconformismo, nós saímos, eu saí do caso da Rede Globo, juntei meus filhos e falei, vamos fazer uma alternativa. Né, Fred? Vamos fazer uma alternativa. Então, essa é a terceira palavra, inconformismo. Aí também veio a quarta palavra, pessoal, que é... Deu break aqui. Vamos lá. Enquanto eles arrumam, a quarta palavra, obviamente, foi pela necessidade. Porque eu rompi com a Rede Globo, deixei um emprego confortável, era crachá prateado, a Globo queria que eu fosse ocupar um escritório lá na Alemanha, da Rede Globo na Alemanha. Eu falei, não, eu vou para Mogi Mirim, eu vou lá para o Mato Dentro. Só que aí, bacana ser herói, né, Hermenegildo? Que bacana ser herói, né? Só que aí o bolso, e a fome. E aí o Daniel queria comer McDonald's, professor Flócio. Como é que eu vou pagar? Estou desempregado, né? Eu sou muito herói, eu sou muito corajoso, queimei a ponte. Aí você olha a ponte, acho que vou voltar, mas não tem mais a ponte. E agora? Hein, Tejon, como é que eu faço? E aí a gente saiu para construir a vida, ganhar a vida. Com 5 filhos, cadê a dona Vera? Dona Vera sempre tem a que manda, e aí ela enfrentou junto conosco essa história de criar o Notícias Agrícolas. Muito bem, essas são as 4 palavras, as que estão fora, né, na casca, no marketing. Essas outras 2 palavras são a história, a nossa verdadeira história. Querem saber? É isso, né? Inconformismo e necessidade. Agora eu quero deixar 2 palavras para frente, né, que é o futuro. Né? Então, qual é a próxima palavra? Foco. Essa é a palavra que eu tenho que dedicar ao Daniel Olive, a todos os meus filhos jornalistas, são todos jornalistas, mas essencialmente a força do Daniel que comanda o Notícias Agrícolas, porque o nosso compromisso, né, filho? Então é isso daqui, ó. Não perder o foco. Né, Vlamir? A gente não fala todo dia isso. Pode acontecer de tudo. O Alex não deixa a gente escorregar e sair do foco. Qual é o foco? O produtor rural. Esse é o nosso foco. Pode acontecer o que quiser. Pode ter um maior fato. Mas aquilo tem relevância para o produtor? Né, Daniel? Aí aquilo é o destaque. Né, Alex? É disso que a gente cuida? Foco no produtor rural. Essa é a nossa mensagem. Não é, professor Roberto Rodrigues? Foco no produtor rural. Não é isso que você que nos ensinou? Foco nos homens que fazem o instrumento da paz. Não é isso? Que tem a mais nobre das profissões, produzir alimentos. Então, esse é o nosso foco.
que eu entreguei nas mãos do Daniel e que ele está entregando para os seus filhos, para o João Pedro que está aqui na frente, para a gente não perder jamais o foco. Pode acontecer o que quiser. O futuro do Notícias Agrícolas é o foco. Mas realmente, qual é o futuro? O que nos diferencia, seu Otto, dos demais veículos de imprensa? Né, Carlos Augusto? Você que nos conhece, você que nos ajudou a entender a cafeicultura, o que é que diferencia o Notícias Agrícolas dos demais órgãos de imprensa? Eu estou falando de todos, né, os sites, os grandes jornais. O que nos diferencia? O que a equipe de redação, né, Carlinha, nos diferencia? É isso daqui, ó, o próximo, chama-se Alma, professor Elmar Floss. Nós entendemos o que significa o produtor rural. E eu botei essa foto aqui de um amigo nosso, a foto está recortada aqui, que pena. Mas ele é um cafeicultor, ele chama-se Maílson Antunes Pereira, ele é de Araguari, está sempre mandando vídeos para a gente. Olha o que ele está fazendo ali, ó. Daniel, deixa o pessoal ver. Está com a esposa dele e o filho dele, o Arthur, almoçando. Né, Carlos Augusto? Ele disse, Carlos Augusto, eu vou levar meu filho, o Arthur, para aprender o que é a vida de um cafeicultor, de um produtor rural. 3 vezes por semana, ele, a esposa dele e o Arthurzinho vão almoçar embaixo de um pé de café. Então, eu estou sintetizando o que nós fazemos no Notícias Agrícolas. É passar essa ideia. A ideia do produtor rural. Muita gente acha que o produtor rural, né, Tejon, é aquele cara lá do Mato Grosso, com milhões de hectares. Tal. Sim, existe, mas é a ponta do iceberg, não é isso? Olha o produtor rural ali, não é, Tejon? Não é ele? Não é para ele que a gente trabalha, Tejon? E a gente trabalha para encerrar. Para encerrar, né, Guto? A gente tem que pensar no futuro. E aproveitando aquele garoto, eu trouxe ele aqui. Olha o futuro aí. Esse é o Arthur, no terreiro de café do pai dele, que eles estão nesse instante agarrados lá na viração do café, Carlos Augusto. Nesse instante. O Maílson não pôde vir, assim, eu não posso largar aqui o meu terreiro, João Batista. Um abraço para todos, mas estou aqui, cuidando do meu terreiro e cuidando do meu futuro, que é o Arthur. Então, representando nessa criança, que representa todos os produtores do meu Brasil, é o que eu agradeço muito a vocês e renovo o nosso compromisso. E o senhor Carlos Paulino, o senhor que me ensinou, esse é o nosso futuro. Vamos em frente e viva o Brasil. Muito obrigado.